Vamos agora para o texto que é a nossa mensagem dessa noite, né? Então eu vou distinguir aqui, quero então cumprimentar o Almir e a Lia, amém. Irmãos, vamos agora para o texto que é a nossa mensagem dessa noite, né? Então eu vou distinguir aqui, quero então cumprimentar o Almir e a Lia, o reverendo Sebastião, a Lau, né? A Lau, Gastão, a Carol, a Dona Antônio, o seu Rogério e os filhos, Ana Rosa, o Décio, a Dona Hilda, o Valdeci, o presbítero Valdeci, a Sônia, o Jerônimo da Guivalda, Ana Cláudia, o Badá e as crianças, a Renata e a Beatriz, a Ariadne, que é a esposa do reverendo Sebastião, o Ricardo, a Vanessa e o Henrique lá de Colina, e todos os irmãos de Colina, o Eli, a Sandra, a Anelisa, não é? O Osmir, a esposa, os filhos, o seu Ricardo, não é? A Carol, não é? Deus abençoe a vida de vocês e continue dando a vocês uma vida consagrada ao Senhor. E vamos nesse momento, irmãos, abrir aqui nossas Bíblias no livro de Ruth, né? Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Ruth 4, de 9 a 12. Ruth 4, de 9 a 12. Isso. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Ruth, capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste, caso de Malom, a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a luz para os nossos passos. Nós te pedimos, Deus, para que o Senhor nos ilumine nesse momento com o teu Santo Espírito, para que aquilo que vamos meditar na tua palavra seja aplicado eficazmente em nosso coração pelo teu Santo Espírito. Para que assim, Senhor, possamos crer, obedecer e praticar toda a tua palavra. Dá-nos, Senhor, ver nesse texto a relação que temos com Jesus Cristo e a relação que temos com o nosso cônjuge. Dá-nos, Senhor, compreender como essas duas relações caminham paralelamente. E nós te pedimos em nome de Jesus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, esse texto é um texto que nos dá aqui a entender a relação que nós temos com o nosso cônjuge, não é?
Então aqui mostra a relação de Boaz com Ruth e porque a relação do homem para com a mulher, ele é uma parábola da relação de Cristo com a igreja, nós também conseguimos identificar aqui a relação da igreja com o seu Redentor, com Cristo. E nós vamos identificar nesse texto meios que devem viabilizar essa relação, que devem aprimorar essa relação com Jesus. Então, primeiramente, irmãos, aqui, quando nós falamos da relação humana, né, do matrimônio, a primeira coisa que esse texto nos mostra é que o matrimônio ele é um ato público. É um ato público. Né? Boaz, ele não se juntou com Ruth. Ele não foi lá, né, alugou uma casa e se uniu a Ruth secretamente. Ele não tentou ludibriar o outro redentor que havia para Ruth. Ele agiu corretamente. Ele agiu conforme a lei e ele agiu conforme aquilo que é correto. Infelizmente, irmãos, cada vez mais o casamento perde essa realidade pública. Cada vez mais as pessoas se unem ao seu cônjuge numa espécie de test drive, onde eu me uno ao meu cônjuge e vejo se dá certo. Se der certo, a gente se casa. Há aquele ditado, juntado com fé, casado é. Não é? Contudo, irmãos, não é essa a visão das Escrituras. As pessoas e o mundo podem agir assim, não é? Isso é errado. Mas nós cristãos que conhecemos a palavra não podemos ter a mesma visão dos fatos, não é? Às vezes as pessoas deixam de realizar as coisas da maneira correta, não é? Porque para atender a necessidades sociais, né? Então, puxa, eu quero me casar com a minha namorada, né? Vamos prefigurizar aí um namorado. Rapaz está ali, eu quero casar com a minha namorada. Por que você precisa se casar com a sua namorada agora? A Bíblia diz claramente o quando você tem que pensar em casamento. A Bíblia diz o seguinte: quem está abrasado que se case, né? Olha, pastor, eu estou abrasado. Se eu continuar o meu namoro, eu não vou garantir a minha santidade no meu namoro. Porque eu estou abrasado e nós vamos cair em pecado, nós vamos acabar nos prostituindo, né? Então, eu quero me casar, porque o casamento foi dado por Deus ao homem para que a relação do homem e da mulher estivesse num lugar de pureza, de santidade, onde existisse ali a presença e a bênção de Deus. E isso, meus irmãos, foi colocado em um rito, que é o próprio casamento. Não é? Cada denominação tem uma maneira de fazer o casamento, símbolos que redundam o casamento, mas a questão é, o casamento ele é um enlace público. Quem faz casamento? Quem faz casamento é o Estado. O Estado não é o pastor, não é o padre, não é o rabino, não. É o Estado. O pastor, ele impetra a bênção matrimonial sobre os casais. Ele impetra a bênção matrimonial sobre os casais. Ele não realiza o casamento. Quem realiza o casamento é o Estado. Não é? O casamento civil. Ele é um contrato público, não é? Que todos podem ter acesso, não é? No cartório. Ele estabelece a relação, que aquilo foi consagrado publicamente. Meus irmãos, quando nós pensamos na relação de Cristo com a igreja, Cristo não tomou a igreja secretamente. Cristo tomou a igreja publicamente. E Cristo pagou o preço da igreja na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue pela igreja, para que por meio do seu sangue ela fosse pura, sem mácula, sem ruga, totalmente santa para Ele.
Jesus fez isso com a igreja. Então, quando nós nos reunimos ali numa celebração de casamento, quer no cartório, quer na igreja, quer num salão, quer uma cerimônia muito humilde, quer uma cerimônia muito suntuosa, quer uma cerimônia em que a bênção aconteceu domingo à noite após o culto. Em todos esses momentos, nós estamos testemunhando, através da união com o nosso cônjuge, a união que Cristo estabeleceu com a igreja. Enquanto essa união que nós tomamos com o nosso cônjuge, ela é temporária, porque é quebrada pela morte, a união que Cristo tem para com a igreja é eterna, porque Cristo ressuscitou e vive para sempre, e é Ele próprio que dá vida à igreja. Cristo não assumiu a igreja secretamente. Cristo não fez uma aparição secreta a alguns membros da igreja e mandou que eles testemunhassem ao mundo que eles eram salvos e fundassem assim uma denominação ou uma igreja. Não. Cristo, ele se encarnou na manjedoura de Belém. Ele se esvaziou de sua glória, aquela que tinha com o Pai e o Espírito Santo desde a fundação do mundo. Aquele que é eternamente gerado, foi gestado no seio de Maria, nasceu na manjedoura de Belém, passou pela fome no poço de Jacó, passou pela fome no deserto, sendo tentado por Satanás a transformar as pedras em pães, transformar os pães em pedra, transformar as pedras em pães, passou pela sede no poço de Jacó, tendo a água negada pela samaritana, passou pela angústia de ver uma viúva de Naim que enterrava o seu único filho, chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Ele próprio passou pela dor da morte e a saboreou para que nós não morrêssemos eternamente, mas tivéssemos vida nele. Então Jesus assumiu a igreja publicamente. Boaz faz isso aqui, ele assume Ruth publicamente, diante das testemunhas, sem que nada se pudesse dizer sobre ele e sobre a sua conduta. Logo em seguida nós vemos que essas testemunhas, elas oram tanto pela vida de Boaz, quanto pela vida de Ruth. E aqui, meus irmãos, a primeira oração que essas testemunhas fazem é aqui por Ruth, né? Eles vão dizer, primeiramente Boaz mostra, né, que ele tomava não só Ruth, não é? Mas também ele sabia do encargo que ele tinha. Qual era o encargo de Boaz? O encargo de Boaz era suscitar descendência a Malom. Essa é a lei do levirato, né? O que era a lei do levirato? Quando a mulher quando a mulher ficava viúva e o seu marido não lhe suscitava descendência, o seu parente mais próximo, como por exemplo o irmão, se não existisse irmão, porque podia ser um filho único, ou no caso de Malom, ele e o irmão morreram, um primo, alguém mais próximo, se casava com essa pessoa e o seu primeiro descendente era descendente não dele, mas da pessoa que morreu. Por quê? Para Israel, a maior disciplina, o maior castigo que o homem pode ter é ter o seu nome varrido, é ter o seu nome esquecido. Talvez, os irmãos já viram aquele desenho da Disney, né? Viva a Vida. É um desenho complicado, né? Ele se passa na Festa dos Mortos, no México, né? Ele retrata essa festa. Então ele transmite muito essas crendices, essas superstições dessa festa religiosa. Mas há uma coisa interessante ali naquele filme, que é o fato de ter o seu nome esquecido. O filme todo trabalha com essa ideia, ser esquecido, não deixar um legado, não é?
E esse é um ponto muito contundente na própria Escritura. Ter o seu nome esquecido, não deixar um legado para a posteridade, ser esquecido porque não fez nada de bom, ou porque não deu descendência. Então esse era um terrível mal. E Boaz estava consciente disso. Você se lembra, semana passada, nós falamos do fulano, né? O fulano aqui, que aparece no capítulo 4, né? Que era o descendente mais próximo, né? Que não quis resgatar Ruth porque ele estava só interessado nos bens, né? Nas terras de Elimeleque, e não em Ruth e tampouco em sua sogra, não é? Boaz não. Boaz ele não está interessado nos bens, ele está interessado nas pessoas, não é? E ele está disposto a fazer isso, não é? Então ele faz isso de forma pública, não é? Segundo lugar, as testemunhas vão orar por eles. Então veja, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Olha só que interessante, não é? As testemunhas, aqui, no caso, os anciãos que estavam à porta da cidade, aqueles 10 anciãos que Boaz reuniu para selar esse acordo, eles mostram claramente essa relação que havia sido estabelecida, né? Eles mostram aqui, primeiramente, que Ruth deveria imitar as grandes mulheres das Sagradas Escrituras, né? Ruth deveria se inspirar nas grandes mulheres das Escrituras, não é? Então esse é o ponto crucial nesse texto, né? E assim também, todas as mulheres devem se inspirar nas mulheres das Sagradas Escrituras, né? E também Boaz deveria agir valorosamente em Efrata, né? E fazer o nome afamado em Belém. Isso é uma coisa interessante, né, irmãos? Quando a família está alicerçada na palavra, né, quando a família ela busca, né, tanto a mulher quanto o homem, eles buscam se inspirar nos exemplos piedosos das Escrituras, eles passam a entender como eles devem realmente agir, né? E quanto mais a mulher se inspira na palavra, quanto mais a mulher edifica a sua casa, porque é uma mulher sábia, mais o homem pode agir valorosamente. Como é complicado, né, ao homem, por exemplo, ganhar o pão, né, granjear o pão, se não há paz em sua casa, se não há harmonia em sua casa, né? Então a mulher ela tem um papel fundamental, né, o papel do cuidado. Isso, meus irmãos, não é machismo. Isso não é machismo, não. Isso é Bíblia, irmãos. Isso é Bíblia. A Bíblia não é machista. A mulher ela tem uma função que o homem não tem. A mulher tem a função do zelo, do cuidado, né? Pelo fato da mulher poder gerar vida, ela se atenta às minúcias, à subjetividade das coisas, e a mulher consegue zelar pela sua casa. Então, quando a mulher ela consegue entender o seu papel, que o seu papel é fazer harmonia na casa, que o seu papel é transmitir paz às pessoas que estão na sua casa, edificar a sua casa para a glória do Senhor, então o homem consegue agir valorosamente. Você vê essa mesma postura lá em Provérbios, né? Quando Provérbios fala da mulher valorosa, né? Da mulher valorosa, lá em Provérbios 31, né? Provérbios 31, você tem ali os conselhos do rei Agur, né? E aqui no final se fala sobre a mulher, né? A mulher virtuosa, não é? Então,
ela excede as finas joias. Então essa mulher que se inspira nas mulheres da Bíblia, no caso aqui ele coloca duas, né? Raquel e Lia, que edificaram a casa de Jacó, ela é mais valiosa do que as joias, né? Ela faz bem e não mal a todos os dias de sua vida. Ela busca lã, linho com bom grado, trabalha com as mãos. Essa mulher aqui, ela trabalha. E ela além de trabalhar, ela cuida da sua família. Olha só. É ainda à noite, examina uma propriedade, adquire, cinge os lombos de força, percebe que o seu ganho é bom, estende a mão ao fuso, mãos que se pegam na roca, abre a mão aos aflitos, é caridosa, não é? E ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, né? Ou seja, ela cuidou, né, das pessoas de sua casa, faz para si cobertas, veste de linho fino, seu marido é estimado entre os juízes. Por quê? O marido é estimado entre os juízes? Por causa de sua mulher, né? Como ele não precisa se preocupar com a sua casa, como ele sabe que a sua casa está em harmonia, ele pode crescer com tranquilidade. E essa própria mulher também cresce, não é? Ela trabalha, ela adquire propriedade, ela é caridosa, ela trabalha muito, mas ela não faz o trabalho seu ídolo. Ela está no seio de uma família. E ela entende que a sua vocação na sua família é cuidar, não é? Então, meus irmãos, aqui nós vemos claramente isso, não é? Jesus, não é? Como cabeça da igreja, ele é servido pela igreja. A igreja deve estar para com Cristo, assim como a mulher virtuosa está para com o seu marido. A igreja deve zelar para que as coisas do Senhor sejam bem feitas, para que o culto seja feito em decência e ordem, para que o nome do Senhor seja proclamado, para que o Senhor seja glorioso, não é? Glorioso ele já é no céu, mas nós glorificamos o Senhor em nossa vida, mostrando quão grande ele é para nós. E por último, esse texto termina dizendo, né? Aqui ainda os anciãos falando a Boaz: seja a tua casa como a de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Então aqui ele falou sobre o casamento, ele é público, não é? Ou seja, ele não é feito à obscuridade, não é? Ninguém pode se casar com outro na expectativa, se der certo eu fico casado, se não der eu vou embora. Não. O casamento ele é público. A segurança, quem vai garantir a continuidade do casamento é o Senhor. Certo? Nós vimos que o casamento deve ser feito em santidade, ou seja, tanto o homem quanto a mulher devem buscar os exemplos da palavra para viverem em santidade. E esse casamento ele deve ser feito, não é, para edificar uma prole. Não é? Aqui, no caso, ele apresenta a figura de Pérez. Os irmãos se lembram de Tamar, não é? Tamar, ela se casou com os filhos de Judá. Ela se casou com Er morreu porque era mau. Onã, ao invés de suscitar descendência ao seu irmão, ele praticava o coito interrompido, deixava o sêmen cair na terra, porque ele não queria praticar o levirato. Então o Senhor matou Onã. Havia ainda um último filho para ser entregue a essa mulher, que era Selá. Mas Judá teve medo de entregá-lo a Tamar, e ele também falecer. Vai que aquela mulher estava envenenada, não é verdade? Então ele a enclausurou como viúva. Ela viu que acabaria os seus dias assim, então ela arma uma artimanha, né? Ela arma um plano. Um dia que Jacó já estava viúvo, ele vai tosquear com o seu amigo Adulão, e ela se veste de prostituta, o interpela no caminho, ele tem relações com ela, mas não tem dinheiro. Então ela pede para ele o cajado dele,
não é? E o cinto que o amarrava. Ele vai tosquear as ovelhas, tenta buscar essa mulher para pagá-la, mas não a encontra. Depois, passado alguns meses, se dizem, olha, Tamar está grávida. Ela estar grávida significava que ela havia traído o seu compromisso, porque ela, apesar de viúva, não havia sido desfeito os laços matrimoniais. Não é? Quem estava em pecado era Jacó, porque não havia entregado ao seu outro filho, mas ela não deveria ser punida. Então ela vai dizer o seguinte, olha, não, o pai da criança que estou esperando é o dono desse bordão e desse cinto. E ali Judá vai dizer, ela é melhor do que eu, porque eu errei, eu pequei. E ela vai ter 2 filhos, né? O mais velho vai ser Pérez, e Pérez vai dar continuidade à descendência de Judá, e nós temos que lembrar que Jesus vem da casa de Judá, né? Então essa prole que Tamar deu a Judá é a prole que vai chegar a Jesus Cristo e que atinge a todos nós, né? Então o casamento ele não serve para ter filhos. Há casais que não podem ter filhos. E nem por isso são menos casados do que aqueles que têm muitos. O casamento serve à glória de Deus. Mas Deus pode usar o casamento e usa ordinariamente para suscitar prole à sociedade. E nós devemos dar à sociedade filhos cristãos. Irmãos, esse é um grave problema que os países cristãos têm enfrentado. A Europa, que deveria ser um país cristão, que foi berço da pregação do apóstolo Paulo, que foi berço da reforma protestante, a Europa hoje é um país que se autodenomina pós-cristão. As pessoas não têm mais filhos, e a Europa tem sido dominada por muçulmanos. Se Paris não tivesse proibido o uso do véu, você andaria por Paris achando que estava andando no Marrocos. Meus irmãos, hoje nós cristãos temos medo de ter filhos. Temos 1, 2 filhos no máximo. Nós não deveríamos ter medo de ter filhos, porque os ímpios não têm medo de procriar. Nós deveríamos ter tantos filhos quanto o Senhor nos dá. Claro, com responsabilidade, sem excedermos os nossos limites, mas nunca temendo esse santo encargo que o Senhor nos dá. De fato, ter filhos, às vezes as pessoas têm poucos filhos porque já calculam o plano de saúde, a escola, o material escolar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é nós termos filhos para a glória de Deus, colocarmos pessoas cristãs no mundo, gerarmos pessoas que glorifiquem a Deus. E a igreja faz isso. A igreja, ela recebendo em seus seios cristãos e espalhando-os pelo mundo, ela edifica uma prole para Jesus Cristo. Uma prole que o próprio Jesus suscitou antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, o que esse texto mostra para a nossa relação conjugal? 3 coisas. O casamento é público, o casamento nos santifica e o casamento gera uma prole santa. A sociedade é melhor com casamentos santos. O que esse texto fala sobre a nossa relação com Jesus Cristo? Jesus nos assumiu publicamente. A igreja deve servir a Jesus Cristo como uma mulher virtuosa serve ao seu marido. E a igreja ela deve gerar pessoas para Cristo, pessoas tementes a Cristo. Infelizmente isso não tem acontecido nas igrejas hoje. As igrejas têm abandonado o discipulado, têm abandonado a pregação expositiva da palavra, têm abandonado as santas doutrinas para acolher doutrinas falsas, doutrinas mundanas, doutrinas de autoajuda, que mais atrapalham do que edificam o povo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e permita que cumpramos todos os desígnios de sua palavra.
Vamos orar e eu vou impetrar a bênção. Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que todas as coisas estão seguras nas Tuas mãos benditas. Olha por nossas vidas, Deus. Olha por cada vida da Tua igreja. Olha pelos irmãos que estiveram conosco aqui hoje, que pediram nossas orações. Olha, Senhor, aqui pelo Adilson, pela Camila, pela Carolina, Senhor. Olha, Senhor, pela vida da Lau. Olha, Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da esposa do Vanderlei, que já está melhor. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem ajudado a nossa igreja. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo, recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém.